Selen Renováveis é um projeto pioneiro que visa transformar uma planta nativa brasileira, que é a macaúba, para que seja possível a gente produzir combustíveis renováveis que possa descarbonizar todo o processo de aviação e também todo o processo rodoviário, através do querosene sustentável de aviação e do diesel renovável. Ela foi fundada em 2023, através do investimento do Mubadala Capital, e em conjunto foi desenvolvido todo um planejamento para que a gente possa implementar a primeira biorefinaria brasileira a partir de 2029. Surgiu essa ideia da gente partir para combustíveis, para formas de energia que representassem o século XXI. Tá? E quando a gente olhou, e acho que teve muito estudo nisso, a gente falou, olha, o setor, nós vamos ter que trabalhar na mobilidade terrestre você tem algumas alternativas, eletrificação, outros combustíveis, outros biocombustíveis, mas, por exemplo, na aviação, quando a gente fala do querosene de aviação, que hoje é produzido a partir de um feedstock fóssil, de uma matéria-prima fóssil, você não tem alternativa. E não vai ter nos próximos 20, 30 anos. Nós precisamos desenvolver um combustível que seja, como diz, drop-in. Drop-in quer dizer que você não precise modificar a turbina do avião atual, porque isso seria muito caro. Então aí a gente criou uma empresa, que é a Selen Renováveis. Nós vamos fazer a cadeia completa, nós vamos produzir diesel renovável, querosene sustentável de aviação, a partir de uma árvore frutífera brasileira que está numa floresta permanente, uma floresta que vai ficar ali de pé 30, 40 anos, sequestrando carbono, dando oportunidade e renda em regiões que não têm tantas possibilidades. Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. A gente está falando de um investimento de mais de 3 bilhões de dólares ao longo desse período, para que a gente possa conformar mais de 180 mil hectares cultivados com macaúba, 20%, aproximadamente 36 mil hectares, serão cultivados com parcerias com pequenos produtores e agricultores familiares em terras degradadas. Nosso foco é pegar essas terras hoje que têm baixa produtividade ou estão improdutivas e que possa transformar elas em unidades econômicas que possa gerar riqueza e transformar as regiões onde esses hubs agroindustriais forem implantados. O Brasil tem 110 milhões de hectares de pastagem degradada, de terra degradada. Está quase 3 vezes a Alemanha. A hora que você fala, olha, eu consigo botar uma planta moderna, com uma boa logística, integrado no agronegócio brasileiro, que tem este potencial, fica imbatível. Com inovação e pesquisa, nós vamos ter condições de alavancar a descarbonização de forma eficiente e botar o Brasil no centro desse processo global de produção de energias sustentáveis. É um projeto que a gente vai investir 3 bilhões de dólares, mas ele, na sua maturidade, ele vai estar movimentando na economia 40 bilhões de dólares. Empregos diretos, indiretos, ele tem o potencial de estar criando até 85 mil empregos. Todos esses números que eu estou citando vêm de um estudo independente da Fundação Getúlio Vargas. Então é um projeto que visa ter uma integração social, um impacto ambiental verdadeiro e genuíno e trazendo toda a riqueza regionalizada e trazendo também o pioneirismo do Brasil e da Selen para o mundo nessa produção de combustíveis renováveis. Nós estamos falando de um projeto que tem uma capacidade de descarbonizar algo em torno de 80% uma cadeia como a do petróleo e que vai permitir a fixação de carbono atmosférico através da planta. Para isso, nós desenvolvemos um centro de inovação e tecnologia mais avançado do mundo para a domesticação de uma planta que é a macaúba, que fica aqui em Montes Claros, que é o Selen Agripark. O Selen Agripark tem uma capacidade e a missão de produzir as melhores plantas geneticamente trabalhadas. Nós vamos aqui definir toda a cadeia de valor da macaúba. Nós temos aqui uma extratora piloto com a capacidade de extração de 2 toneladas de frutos processados por hora, onde nós vamos validar todas as tecnologias com a máxima eficiência e também toda a questão social atrelada, face toda a questão sustentável que existe hoje no planeta. E isso, para nós, é o cerne do nosso desenvolvimento.
pesquisa e inovação aplicados à operação e ao dia a dia. A Macaúba foi escolhida para ser a estrela do projeto pela capacidade que ela tem de ser um feedstock competitivo. Feedstock é um termo em inglês, na verdade é a matéria-prima para que vai se produzir o biocombustível. Para se escolher um biocombustível competitivo, digamos assim, tem que se avaliar 3 dimensões. Primeiro, a escalabilidade da biomassa, né? A capacidade que se tem de produzir a biomassa em grande escala, com qualidade e homogeneidade. Segundo, a competitividade propriamente dita, que é o custo de ter esse feedstock chegando na área de produção do biocombustível. E outro é a pegada de carbono de se produzir esse combustível. A macaúba foi escolhida por preencher o óleo que tem no fruto da macaúba, esses 3 requisitos muito bem. O principal fator que nos fez atrair é que ela é capaz de produzir 10 vezes mais óleo por hectare por ano que, por exemplo, a soja. A macaúba é uma planta nativa brasileira, muito resiliente no sentido tanto de variação de temperatura como de déficit hídrico. Então ela consegue produzir com pouca necessidade de água. E aí a gente viu também que a macaúba tem uma característica muito interessante de recuperar a terra degradada. O Brasil, como todos sabem, tem mais de 100 milhões de hectares de terra degradada. O desafio que nós temos é domesticar a macaúba, né? A macaúba é uma planta nativa, mas não domesticada. Então, para se produzir em escala, ela tem que ser domesticada, ela tem que virar uma cultura. E para fazer isso, nós fizemos um plano de desenvolvimento tecnológico, mas com muita pesquisa e desenvolvimento, para poder absorver todo o conhecimento que existe no mundo de macaúba, e principalmente no Brasil, e integrá-lo e aplicá-lo dentro do desenvolvimento do combustível. Nós estamos no LabNext, que é um laboratório de análises, tanto a análise de qualidade de óleo como a análise de qualidade de fruto, e determina parâmetros extremamente importantes para a domesticação da cultura e para que aprimoremos processos tanto agrícolas quanto industriais. Para cá vem tanto frutos quanto partes de análises vegetais e de solo. Do fruto a gente estratifica todas as partes deles para que nós possamos ver o potencial do óleo e os seus parâmetros de qualidade. Isso nos ajuda a definir melhorias em processos industriais e agrícolas. Quanto à questão de análises de solo, que irá definir as recomendações de nutrição das plantas. Nós estamos falando de uma cultura que necessita de processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação muito intensificado nesse processo de domesticação, para que nós obtenhamos um grande sucesso. A Biofábrica é o laboratório responsável pela germinação da semente de macaúba. Aqui somos responsáveis por produzir 1,7 milhões de sementes de macaúba por mês. O que vocês podem ver atrás de mim é a primeira e a única linha de escarificação autônoma, responsável por escarificar uma semente por segundo. Escarificação da semente de macaúba nada mais é do que realizar um corte minucioso na semente para potencializar e iniciar o processo de germinação da semente de macaúba de uma forma mais rápida. O processo da germinação, de forma natural na natureza, ela germina de 3 a 5%. Hoje, no nosso processo, nos nossos protocolos, nas nossas pesquisas, a gente já consegue alcançar um resultado acima de 80%. Nós temos hoje aqui 2 braços robóticos. Esse equipamento é um equipamento que foi desenvolvido pela Acelen Renováveis em parceria com uma empresa brasileira para o desenvolvimento dessa linha de escarificação autônoma. Os frutos da macaúba eles podem variar de 1 até 3 sementes por fruto. Aqui nós temos a semente da macaúba. A semente bruta, ela é passada por diversos tratamentos. Aqui nós temos a semente, então, depois de tratada. A região que nós removemos, né, ela é chamada de opérculo. Na verdade, precisa que seja removido a parte do opérculo para que a germinação ela ocorra de uma forma mais rápida. Após o processo de escarificação, foi a retirada do opérculo, a gente consegue perceber aqui que o embrião ele fica ali visível para que ocorra a germinação e é retirado todas as áreas que estavam oferecendo resistência para que esse embrião germinasse. Ao mesmo tempo, essa região branca, né, que é do endosperma, ela é uma fonte muito rica de alimento, tanto para o embrião, né, para dar energia para ele germinar, também como para micro-organismos. Então, por isso que todo o nosso processo ele precisa ser muito rigoroso, né, e muito meticuloso em relação à asepsia.
O Agripark é um centro tecnológico constituído com equipe multidisciplinar e equipamentos de ponta para a domesticação da macaúba num curto espaço de tempo. Aqui no Agripark nós temos cerca de 138 hectares, sendo cerca de 50 hectares de áreas de preservação, 15 hectares de área construída, 5 hectares de viveiro. Também no Agripark nós temos uma área de cerca de 60 hectares para fazer o plantio final. O Agripark Acelen tem a capacidade de produzir 10 milhões e meio de mudas de macaúba ano. O Agripark é um grande complexo agroindustrial voltado para o desenvolvimento da macaúba, uma palmácea nativa brasileira. Nós temos uma área administrativa construída com prédios sustentáveis. Depois nós temos outros laboratórios, como a Biofábrica, que são mais 1.500 metros quadrados de área construída de sala limpa. Nós temos 4 casas de brotação. Nós temos 2 casas de pleno sol, que totalizam 4 campos de futebol. Nós chamamos aqui de usina piloto. Nós temos aqui uma área total de 2.200 metros quadrados. Aqui nós temos 8 silos. Cada silo nós temos 32 toneladas de capacidade de armazenamento de fruto fresco, somados 256 toneladas de fruto fresco. Na usina nós temos 3 processos: o processo da extração a frio, o processo da extração a quente e o processo da extração da amêndoa. O processo da extração a frio tem como base a extração do óleo de oliva. A linha quente, ela tem como base a extração da óleo de palma. E por fim, nós temos a palmisteria, é onde nós fazemos o processo da extração das sementes para enviar para a biofábrica ou a extração do óleo que é contido dentro dessa semente. Nós temos toda essa tecnologia embarcada, 100% rastreável. Nós temos uma sala de controle que controla 100% de todo o processo, não somente da usina, como a área de utilidades. Aqui inicia o processo no galpão de produção, que é a fase inicial do processo, que é onde a gente recebe as sementes aí germinadas. E aqui a gente tem a missão de plantar essas sementes nas embalagens biodegradáveis. A gente faz o preparo do substrato e a segunda linha a gente faz o plantio dessas sementes. E aí cada operador executa essas atividades de forma contínua e paralela, né? Ao mesmo tempo que o substrato está sendo preparado, está sendo realizado o plantio também. O time vai ser composto aí por 28 pessoas plantando seus postos de trabalho, mais as lideranças e o pessoal que vai operar as máquinas ali. E a partir do momento que é feito esse plantio, as bandejas são encaminhadas para a casa de brotação e na casa de brotação elas recebem todo o manejo, o cuidado, o controle ambiental para que elas possam se desenvolver e seguir para as próximas etapas aí. Nosso trabalho aqui é acompanhar o desenvolvimento das mudas, a altura da planta, o diâmetro e esses dados que eles são fornecidos e ajudam na tomada de decisões. Que adubo usar, quando adubar, a quantidade de adubo, elas permanecem nesse ambiente durante 30 dias. Após isso, elas vão para o pleno sol, passar por um processo assim, de adaptação. Lá as condições não são tão controladas quanto aqui, e aí elas passam por um processo de adaptação até ir para o viveiro de fato. Elas ficam em torno de 9 meses no viveiro e depois elas já estão prontas para o plantio. Todo mundo está aprendendo junto, né? A macaúba são estudos muito recentes, então todo mundo está aprendendo junto. É entusiasmante esse ambiente de troca de conhecimento e de realmente descobrir os manejos ideais para a macaúba, e é nisso que a gente está trabalhando aqui. Estamos na área experimental do Agripark. Essa área consiste em 60 hectares, onde serão implementados mais de 9 experimentos voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Portanto, aqui nós estamos diante de uma área degradada que vamos implementar os processos para melhoramentos físicos, químicos e biológicos desse solo, contando também com experimentos que vão desde irrigação até experimentos com materiais genéticos diversos. Sempre fez parte da minha família, né, o macaúba. No início, assim, bem atrás, tirava o óleo, mas era manual, né, no pilão, fazia sabão do óleo, mas era tudo manual. O pessoal onde a gente mora, eles tinham a macaúba como uma praga no quintal, por causa do espinho, né? Então muita gente cortava a macaúba. Aí quando a gente começou a trabalhar com macaúba,
fazendo a conscientização, né, com o pessoal, que não era uma praga, né, que era uma fonte de renda para nós pequenos produtores, né, mas foi muito trabalhoso para poder conscientizar essas pessoas a isso. Até hoje ainda tem, né, gente que corta ela achando que é uma praga ainda. Eu nasci aqui na comunidade do Riachão e o trabalho nosso com a macaúba vem desde 2004. E aí os associados viram a necessidade de criar a cooperativa. Foi quando criou-se a Coop Riachão, em 2009. Que a gente chegou a atender aqui cerca de 450 famílias extrativistas, num raio de 100 quilômetros de 4 municípios à época. Então, quando foi na safra 2023-2024, a gente coletou 60 toneladas. No início de 2024, a gente fechou com a Selen o primeiro contrato para entrega de sementes. A própria parceria com a Selen, a gente conseguiu pagar praticamente as dívidas todas que a gente tinha e mudar um pouquinho de patamar no sentido de organização, de gestão, que a gente vem melhorando. A responsabilidade social, ela trabalha junto com as comunidades, com associações. A gente desenvolve e também envolve a comunidade como um todo no nosso projeto. E quando a gente fala da macaúba, que é um fruto regional, um fruto aqui que é produzido no norte de Minas, a gente tem um chamamento de que todos participem juntamente com a gente no nosso projeto. Hoje a gente tem um trabalho com a Coop Riachão, que é o nosso primeiro investimento social privado aqui em Minas, que é a reforma da estrutura da cooperativa, que vai beneficiar o trabalho dos cooperados, né? A gente está melhorando as estruturas para que eles desenvolvam o trabalho de forma com melhor acolhimento, com melhor local, melhorando a qualidade de vida dos cooperados e também de todos que participam junto com a Coop Riachão. Nós temos um projeto ao longo dos próximos anos, um plantio de 180 mil hectares. No caso, 20% desse mosaico vai ser contemplado por agricultores familiares e parceiros. Nós temos uma estrutura para um projeto de agricultura familiar coeso, em que você tem que ter bases, você tem que ter pilares que tragam solidificação para esse projeto de agricultura familiar. Então podemos nomear 4 pilares. Número 1, pacote tecnológico de boa qualidade, com assistência técnica, mudas, entre outros. Segundo ponto, acesso a políticas públicas para esse respectivo produtor. Terceiro ponto, nada mais justo que ter um contrato sadio e sustentável que garanta a compra dessa produção para o produtor. O produtor também tem que ter acesso à terra e basicamente muita vontade de fazer esse projeto acontecer. A gente está avançando bastante no desenvolvimento do projeto, é uma longa jornada, a gente vai plantar macaúba pelos próximos 10, 15 anos, desenvolveu um programa de agricultura familiar, também para que a gente traga pequenos produtores e famílias para o processo produtivo, dando oportunidade para esses produtores e oferecendo um aumento de renda também. É um projeto que vai trazer um impacto social e ambiental muito positivo, tanto em escala global, ajudando a descarbonizar uma indústria global, a indústria de aviação, e através do impacto social, trazendo investimento para essas regiões e trazendo também pequenos agricultores e famílias para o processo produtivo de macaúba. Essa melhora chega nos extrativistas porque a gente consegue remunerar melhor os extrativistas também. É difícil a gente descrever a alegria que a gente sente porque é muito importante para a gente essa parceria. É uma parceria que a gente quer manter por muitos e muitos anos. O futuro para nós eu acho que é brilhante. Não para mim, que eu já estou assim, mais de idade, né? Mas para os meus filhos, para os meus netos, né? Para os meus sobrinhos, vizinhos, né? Todos os produtores, os jovens, né? Que estão precisando muito de emprego na nossa região. Então, essa parceria com a Selen foi muito bem-vinda para nós, né? Eu acho que é brilhante. A Selen veio como uma oportunidade para a minha carreira profissional, porque veio agregar, veio abrir portas, com certeza, para muitas pessoas, inclusive para mim, para minha família, assim, porque, na minha opinião, a Selen ela veio para poder dar oportunidade de crescimento para Montes Claros, né, de desenvolvimento, vai melhorar a condição de vida das pessoas que moram aqui. Para mim está sendo tudo muito novo, uma oportunidade gigantesca. A Selen deu asas para os meus sonhos. Eu nunca imaginei estar aqui nessa empresa tão grande, uma empresa
muito receptiva. Aqui eu estou tendo a oportunidade de aprender, está sendo maravilhoso para mim. E hoje a empresa está dando muita oportunidade, tanto para Mirabela, para Montes Claros e para Nova Esperança, toda a região. Estou muito feliz e realizada, espero crescer mais e mais aqui na empresa. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova e está sendo uma oportunidade incrível. Para mim, que vem de uma área totalmente diferente, de uma cidade que não tem uma grande empregabilidade, está sendo uma oportunidade grandiosa. E sem falar do coco macaúba, né, que é o nosso fruto que se tornou o ouro, literalmente, de Minas, né? E acreditando que isso aqui vai ser realmente o futuro. E a Acelen realmente é acelerar o futuro. E eu quero crescer. A Acelen cresce e eu cresço junto com ela. Aqui no Agripark a gente segue todas as premissas com relação ao meio ambiente. Dentro do Agripark a gente possui áreas de preservação permanente, reserva legal e além das áreas de plantios compensatórios, onde integra um sistema de corredor ecológico, de preservação ambiental, garantindo que a fauna silvestre integre ao nosso sistema e a flora seja protegida. A gente está aqui no Bosque dos Pequis, foi o primeiro local que a gente trouxe a comunidade de Nova Esperança. Então, cada plantinha, cada muda que foi plantada aqui pelos alunos tem um sentimento de pertencimento ao nosso local, ao nosso território, onde que a gente está inserido aqui, junto com a comunidade escolar de Nova Esperança. A responsabilidade social da Acelen Renováveis é um compromisso com o desenvolvimento sustentável e incluso, que coloca as pessoas no centro das nossas decisões e reforça o papel da empresa como agente de transformação positiva nos territórios em que atuamos.